Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, falando direto aqui de Porto Alegre, onde o Fluminense enfrenta o Grêmio amanhã, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, momento decisivo, reencontro com o Mano Menezes, o Mano que foi importante ano passado para a manutenção do time na Série A, depois daquele sufoco, aquele desespero que foi o Campeonato Brasileiro do ano passado. Vamos reencontrar Mano Menezes agora, quem sabe ele não possa nos ajudar com mais 3 pontinhos aí nessa reta final. É claro que ele vai fazer de tudo para atrapalhar, tá do outro lado agora, mas eu, enfim, já falei sobre isso recentemente, estou confiante para essas 2 últimas rodadas e por uma vitória aqui também em Porto Alegre. Fácil, evidentemente que não vai ser. Zubeldia tem desfalques, a gente sabe, a gente vai falar muito sobre isso a partir de agora. Estou aqui bem em frente ao hotel onde o Fluminense ficará hospedado para o jogo de amanhã à noite, ainda na expectativa para saber quem realmente vai jogar, quem não vai. Já já eu vou trazer as imagens, o desembarque, enfim, tudo o que aconteceu nessa chegada do Flu aqui em Porto Alegre. A delegação a previsão era de que o Flu chegasse por aqui por volta das 5 da tarde, o voo iria decolar às 3 e chegar aqui às 5, mas houve um atraso, grande por sinal, e o voo com a delegação do Flu acabou saindo somente às 5 da tarde do Rio de Janeiro. Então a delegação acabou chegando aqui um pouquinho mais tarde. Mas antes de falar sobre o time, algumas notícias importantes aqui. Pedir para você deixar seu like, tá? A gente sempre lado a lado, canal do Lessa, jornada KTO 1902, em todos os jogos do Fluminense na temporada. Não vai ser diferente agora. Estou aqui representando o Jornada para mais uma cobertura, para fechar com chave de ouro as viagens do Campeonato Brasileiro. A gente espera que seja a última viagem de Campeonato Brasileiro, porque Copa do Brasil, a gente vai chegar lá, se Deus quiser, na final, e aí iremos para São Paulo ou Belo Horizonte, né? Uma coisa de cada vez. Vamos fechar com chave de ouro 3 pontos a missão Campeonato Brasileiro, jogos fora de casa, com o Jornada cobrindo todas as partidas e levando todos os detalhes até vocês. Então, deixa aí, se você por acaso não está inscrito ainda aqui no canal do Lessa, não se esqueça também de se inscrever, é muito importante, tem muita gente que assiste e não está inscrito, isso é fundamental, tá? Vamos falar sobre planejamento. Mais cedo eu falei um pouquinho sobre isso e hoje o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista ao GE falando justamente sobre esse momento de reta final de ano e, ao mesmo tempo, ter que planejar 2026. Isso está sendo feito, reuniões estão acontecendo, contratações estão sim sendo debatidas, as posições carentes, mas ninguém fala em nome nesse momento. É um assunto proibido no Fluminense, porque o intuito é não atrapalhar de forma alguma em nada o time dentro de campo, para que essas questões externas de 2026 não venham afetar o rendimento da equipe agora. Todo cuidado é pouco, o momento é decisivo e a leitura de que tem que passar confiança para os jogadores que estão aqui agora. Isso é evidente. Então, após a participação do Fluminense no Brasileiro, na Copa do Brasil, indo para a final ou não, aí as coisas vão começar a se desenrolar. Uma negociação que está acontecendo é certo, é o Nino, todo mundo sabe, já há algum tempo, e é torcer para concretizar. Depois disso, as posições mais carentes serão atacadas no mercado, tá? Mas tudo isso vai ser feito com cautela. Nessa entrevista que o presidente Mário Bittencourt deu para o GE, ele falou o seguinte, vou colocar na tela para vocês. Neste momento não estamos falando com nenhum jogador no mercado ou negociando com qualquer jogador. Estamos 100% focados em conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores e conquistar o título da Copa do Brasil. Isso é o que nos importa no momento. Ainda sobre os jogadores, temos uma ideia de onde precisamos reforçar e melhorar ainda mais a equipe. Não falaremos de nomes ou negociaremos nada antes do final das competições. Repito, nosso foco neste momento é ser campeão da Copa do Brasil e conquistar a Libertadores, a vaga direta na Libertadores. Mas nossos torcedores podem ficar tranquilos que em 2026 teremos um time forte e que seguirá disputando títulos. Lógico que estamos fazendo reuniões de planejamento visando 2026, até porque temos mudanças de calendário e muitas competições a disputar. Mas como semifinalistas de Copa do Brasil, temos que aguardar o término da competição para definir certas coisas. Daí, portanto, essa foi o que o Mário disse ao GE, e é isso, faz todo sentido. Foi o que eu falei mais cedo, camisa 9 é uma prioridade, isso já vem sendo debatido, nomes estão sendo levantados, né, até para que depois que tudo estiver resolvido, você já tem ali o plano A, tem plano B, plano C, enfim, para não ficar bateção de cabeça e acelerar esse processo
para começar um ano já com, pelo menos, se não todo, grande parte do elenco ali, com as contratações já fechadas, tá? Então, sim, o planejamento está acontecendo, mas nada de tão relevante será revelado agora, justamente devido a esse cuidado com os objetivos que ainda restam para essa temporada, que são importantíssimos. Uma coisa que é certa é a não permanência de Manuel. O zagueiro Manuel está fora dos planos do Fluminense, já também informou nessa reportagem que o Manuel não ficará para 2026. Ele é o único que tem contrato acabando no final do ano, é um jogador que não foi aproveitado, está lesionado, e a tendência realmente já era pela sua saída. O Manuel teve contrato estendido até o final do ano, muito pela relação que ele tinha, pelos serviços prestados, mas agora há um entendimento de que não tem mais espaço para ele no elenco, e ele vai seguir a carreira, vai seguir a vida dele em outro clube para 2026. Então está certo, é resolvido, está definido. O Manuel não estará no Fluminense ano que vem, e aí abre espaço, claro. A gente espera que esse espaço seja suprido pela chegada do Nino. Né? E aí a gente teria Nino, Thiago Silva, Freitas, Ignácio, e tem o Igor Rabelo também como quinto zagueiro. Chegando o Nino, acho que o Fluminense não contrataria mais ninguém, levando em consideração que tem o Davi Chundes, que não tem oportunidade, mas está ali. Acho que não viria mais ninguém para o setor. Depois a gente vai falar mais sobre essas questões de posições, de carência, o que a diretoria entende que é importante para o momento, o que não é. A gente vai ter tempo para falar disso. Mas essa situação do Manuel já está resolvida, assim como já foi resolvida a do Nonato, a gente informou aqui para vocês. E temos uma visão agora, em on, como a gente diz no jornalismo, no Mário Bittencourt, falando sobre esse momento e como vai se dar o planejamento para 2026. A gente vai chamar agora aqui e mostrar como foi o desembarque do Fluminense e falar sobre o que a gente pode esperar de time para amanhã contra o Grêmio. Bora acompanhar como foi a chegada do Flu aqui em Porto Alegre. Passar a informação, o time está pousando. Pousou lá agora. Na verdade, pousou já tem um tempo, que já está aqui. Abrimos a live já com o desembarque do Fluminense. Técnico Luiz Ibergia assinando aqui dando aqui alguns autógrafos. Torcida aqui do Fluminense de Porto Alegre. Depois eu vou até entrevistar a galera aqui que pediu para dar uma moral, para divulgar um pouco a torcida aqui. Tem uma galera boa que está se juntando cada vez mais aqui em Porto Alegre para torcer pelo Fluminense. Daqui a pouco eu vou falar com a galera. E aí é isso, o desembarque do Fluminense acontecendo agora. Zubeldia já passou por aqui. A imagem tá boa aí? Tá chegando bem? Tá tudo perfeitinho, Léo. 100% então, Full HD 4K. Então beleza, que bom. Tava com receio que na internet mais cedo tava dando uma oscilada. Mas então temos boas imagens. Agora vamos saber se teremos algum desfalque para além do Canóbio, né? O primeiro jogador que tá passando é o Pitaluga, para eu ir anotando aqui? Pitaluga. Tá. Pitaluga, e passou o menino do lado desse. Menino não conheço não. Quem é esse o outro goleiro, é o outro goleiro. O outro goleiro, né? Félix. Isso aí. Marcão, esse aqui é isso. Garantir também não, né? Eu não. Garantir. Palpite. O Kevin Félix é o goleiro da base, né? Que tá subindo aí também. Esse é o René, né, Alessa? Tá René chegando aqui. Geral, né? René chegando aqui. Vai reparando aqui, eu acho que o René vai falar com a gente aqui. Vai reparando aí que quem vai passar aí que eu vou bater um papo aqui com o René. A galera tá vindo todo. René, uma palavrinha com a gente aqui, por favor. Só posicionar aqui um pouquinho melhor. Pronto. Expectativa para o jogo de amanhã. O Fluminense vem numa grande sequência, né? Tá faltando essa vitória fora de casa, mas dentro de casa vem embalado. Estão confiantes nessa vitória contra o Grêmio? Talvez conquistar justamente no último jogo a primeira vitória fora de casa no comando do Zubeldia? Como você falou, a gente vem jogos muito bons, principalmente dentro de casa. Mas acredito que nos últimos jogos fora de casa a gente já conseguiu mostrar um bom futebol. Acho que a nossa vitória fora de casa tá próxima. Espero que seja amanhã aí diante do Grêmio. Descansar, ver o que o professor preparou de estratégia para amanhã, fazer um grande jogo e sair com essa vitória. René, só mais um rapidinho. É uma sequência pesada de reta final de Brasileiro com essa missão de garantir essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E depois tem uma semifinal pela frente. No momento que está todo mundo já mais cansado fisicamente, mentalmente também, temporada desgastante. Mas a chegada do Zubeldia meio que também renovou as forças. Dá para ver um time muito intenso, com muita vontade, com muita fome. Acho que dá para passar por cima desse cansaço, desse desgaste, pela vontade de ganhar e por esses objetivos que são muito próximos. Acho que quando você quer
Porque ser campeão no Brasil, você tem que passar por essa dificuldade. A gente sabe que na reta final da temporada, geralmente é as finais dos campeonatos. E quem quer ser campeão tem que tirar a força de onde não tem. A gente sabe que foi uma temporada desgastante, mas a gente vem mostrando que estamos bem fisicamente, mentalmente também. Claro que agora nessa reta final pegamos uma sequência pesada de grandes jogos, clássicos e jogos importantes. E pelo nosso objetivo de estar lá em cima na tabela, não tem jogo fácil. Já temos que buscar a vitória amanhã, depois tem o Bahia em casa e depois tem as semifinais. Não tem vida fácil, não tem jogo fácil, é focar nessa reta final, dar o gás aí, que a gente sabe que estamos próximos dos objetivos e depois conquistar a gente dá uma descansada para o ano que vem. Valeu, Renê, obrigado, tá? Aí, portanto, o Renê falando com a gente aqui nessa chegada. Achei que o Fábio queria dar entrevista também, tava por aí. Chegou por aqui. Achei que tava querendo falar alguma coisa. Quem é esse aí que tá faltando? John Kennedy, né? Eu ia perguntar John justamente Kennedy, que eu não aqui. tinha visto o John Kennedy. Teve Tirando dois foto, aqui que a gente foi fazendo no ao vivo, que eu não consegui ver. Não sei se você viu de relance aí. Teve dois que passaram e eu não percebi. Me chamou atenção, não vi Thiago Silva, tá? Isso me chamou atenção. Também não. Não vi também Samuel Xavier. Também não. Vê se o John Kennedy não fala com a gente, ô Vitor Lessa, também, não? Dá uma palavrinha, O tá João animado, tá aqui. fez gol no último jogo. Fez gol no último jogo. Vai voltar num estádio Mas onde ele dá ele uma foi... palavrinha? num estado, né? Onde ele foi herói há 2 anos atrás, né? Importante, se a camisa 9 já virou dele, se Zubeldia já garantiu que ele é titular, né? Vai que ele entrega alguma coisa. Quem sabe, né? Vamos ver. Então, Gabriel, você viu o Everaldo? Everaldo vi. Já não o tinha Passa a visto lista também. completa. O chat tá falando que o Samuel Xavier passou. Pode ter sido um dos que eu perdi. Cara, Teve eu dois realmente que de relance eu passando. não vi. JK foi? Tá aqui ainda atendendo o pessoal aqui ainda. Entendi. Tá aqui atendendo a galera ainda. Mas caminho aberto, tá, Lessa? Pode já ir e na hora que chegar aí, vai atropelando mesmo, que a gente vai vendo daqui. A gente vai ver se consegue recuperar o vídeo, né? O John vai falar rapidinho aqui, uma perguntinha Olha pra aí, ele. olha aí. Ô, John, o seu momento talvez seja muito importante, porque você vem de um gol que, sem dúvida alguma, pode te dar muita confiança para essa reta final. Jogos decisivos indo pela frente. Esse gol pode, quem sabe, resgatar aí o melhor John Kennedy? Acho que sim, é sempre bom fazer gol, principalmente com o atacante. Aumenta a confiança, óbvio, e tomara que resgate sim. Tô trabalhando bastante para isso. Pois bem, tivemos aí esse bate-papo rápido com o Renê e também com o John Kennedy, que falou rapidinho com a gente. Tomara, né, que o JK possa corresponder às expectativas que a gente tem dele. Entrou, fez gol contra o São Paulo. Isso para qualquer centroavante é muito importante. Quem sabe ele não ganha mais uma chance aí do Zubeldia e novamente não volte a marcar, né? Para de uma vez por todas ganhar uma condição de titular dessa tão sofrida camisa 9, nessa posição tão sofrida que é a posição de centroavante ao longo de toda essa temporada 2025. Vai lá, JK, vamos ver, quem sabe. Dá tempo ainda, tem jogos importantes, decisões pela frente e é inegável, né? Estrela ele tem. Então vamos torcer para que ele possa conseguir aproveitar as chances que eventualmente ele pode ter aí nessa reta final. Se vocês ficaram atentos, se vocês estiveram atentos, perceberam que Thiago Silva não desembarcou aqui com a delegação do Fluminense aqui em Porto Alegre e, portanto, está fora do jogo desta terça-feira, né? Mais uma vez preservado. A gente já apurou, o Jornada já apurou junto com o Cauã Tinoco, através dele, que o Thiago Silva está fora apenas por uma questão de dosar a carga mesmo, para não passar ali do ponto e acabar tendo uma lesão neste momento decisivo do ano. E todo cuidado com ele é pouco. Não pode nem sonhar em perder o Thiago Silva para a semifinal que já está chegando. Então, decisão correta, está poupado. A gente viu que essa zaga já se mostrou bem organizada, mesmo desconfigurada contra o Palmeiras. O Freitas jogando de lateral esquerdo improvisado, com o Thiago Santos e Ignácio. E eles fizeram um jogo muito bom. Então, torcer para que mais uma vez Freitas e Ignácio possam ir bem e dessa forma o time não venha sentir falta do Thiago Silva. Todo cuidado é pouco, a hora está chegando, o momento está chegando, então não tem como arriscar. Agora,
o Zubeldia poderá poupar mais jogadores? Pode acontecer. O Hércules sentiu contra o São Paulo, não se lesionou, graças a Deus, mas pode ser que ainda tenha um risco, pode ser que ainda... Enfim, é uma avaliação que é feita dia após dia no CT. Informações que a gente não tem acesso só quando o próprio treinador fala na entrevista coletiva. Então pode ser que o Hércules comece o jogo no banco, né? É uma possibilidade. Pode ser que ele, sei lá, possa dar um descanso para o Samuel Xavier, um exemplo. Então não dá para a gente cravar o time titular do Fluminense, pelo menos por enquanto não. O que a gente sabe, certeza, Canóbio suspenso fora, Thiago Silva preservado fora. A partir disso, na zaga entra o Ignacio e no ataque tem a dúvida. Ele pode começar com o Soteldo no time titular. Arriscaria neste momento que deve ser essa a opção do Zubeldia. O Soteldo começando como titular. E aí, a outra possibilidade seria a entrada do Nonato. Ele teria um esquema parecido, não exatamente igual, não vou dizer igual à Copa do Mundo, porque seriam 4 homens no meio de campo e 2 atacantes. Mas voltaria a ter um tripé ali de volantes, a diferença é que com o Acosta à frente deles. Isso poderia resultar em mais liberdade para o Acosta, o que me agrada. Para mim, essa seria a opção, inclusive, para enfrentar o Vasco. Tá? Tem o Lima também correndo por fora, que poderia ganhar uma chance. Acho que hoje o Nonato está à frente do Lima. Então, se tiver que entrar um meia, eu acho que entra o Nonato e não o Lima. Mas, enfim, são essas possibilidades que o Zubeldia tem. Vai ser uma pista para a semifinal. Não vou dizer que a gente vai conseguir cravar com base nessa escalação que vai ser esse time que vai começar contra o Vasco, mas dependendo da escolha que ele fizer e se a resposta for positiva, eu acho que a gente vai se aproximar bastante daquilo que a gente vai ver no jogo de ida contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Tá? Então são essas as notícias, a chegada do Fluminense, as prováveis modificações para o jogo de amanhã. A gente vai voltar com muito mais detalhes no nosso pré-jogo a partir das 6 da manhã, como vocês estão acostumados aqui no canal do Lessa. Lembrando, tá? Deixa aí seu like, se inscreva no canal, não se esqueça. E tem também, olha só, KTO, tá? Fui dar uma olhada lá para ver como é que tá, ou como estão as odds. E tá muito equilibrado, cara. Praticamente não tem favoritismo. E o Fluminense é levemente favorito para esse jogo. Veja bem, levemente. 2,6, se eu não me engano, a odd do Fluminense. 2,7 pro Grêmio. Se eu não estou enganado, é isso. Então, cara, dá pra ver que estão enxergando esse confronto, mesmo sendo na casa do Grêmio, um Fluminense muito forte. Fui dar uma olhada também em finalizações. Chute do Serra pagando odd acima de 2. Chute do Lúcio também, odd quase 2. Na última, contra o São Paulo, coloquei Canóbio, bateu e sobrou. Então vai lá na KTO, o link tá aqui. Finalzinho, já início de dezembro, na verdade. Esses dias serão muito importantes, a gente está negociando aí para estender a nossa parceria, que é uma parceria de sucesso, que proporciona a gente a fazer essa cobertura ao longo de mais de 80 jogos no ano, em todos os jogos do Fluminense. Lá estava o Jornada, graças à parcerias como a da KTO, que é fundamental para a manutenção do nosso projeto. Então, se você confia, clica aqui, faça a sua conta, abra a sua conta, coisa simples e rápida. Se você puder fazer aquele depósito inicial de R$10, maravilha. Se não puder fazer também, só de criar a sua conta, cara, já representa muito pra gente, porque bate lá e depois, quando ele for puxar os números, fala, pô, realmente a galera, os tricolores chegam junto com Jornada, é importante, vale a gente estender a parceria. Por isso, conto muito com vocês, ficamos por aqui, 6 da manhã, de volta no nosso pré-jogo. Um abraço, galera, valeu!